Essa conversa de ETF, de Bitcoin através da BlackRock ou de outros gestores já é antiga, né? E até inclusive, como eu sou novo no mercado, eu ouvi logo que eu cheguei e ouvi até, primeiro, eu lembro de uma reportagem do CIO da BlackRock dizendo sobre Bitcoin não sendo muito favorável. E aí tinha a Grayscale, tinha o Hashdex, que era o Hash 11, né, que é da brasileiro. E era sempre uma conversa meio nebulosa, porque ela estava envolta nessa história do Bitcoin, na própria história do Bitcoin, com relação à regulação, com relação à lavagem de dinheiro, enfim, a todos os problemas que quem está de fora e não conhece tecnologia e não conhece a questão da adoção, não comprou a ideia, vai ler notícias na mídia e a maioria das notícias são sempre uma hora tem hack, outra hora tem golpe, outra hora tem pirâmide. Sim, quem está de fora, Bitcoin não presta, assim como eu também achava, né? E aí, quando vem e começa a ter força a questão da BlackRock, isso foi uma crescente, foi exponencial, foi falando, a BlackRock vai solicitar SEC, e daí a Vanguard, a Fidelity, mais outra. O troço começou a ganhar uma corrida, né, uma força com questão ETF muito rápida. E aí você via as narrativas mudando. E em paralelo, como eu assisto muita live, né? Três, quatro lives diferentes todos os dias e nem sempre das mesmas pessoas, porque eu gosto justamente pega um pedaço de informação daqui, pega um viés dali, pega um cara que fala sobre on-chain, pega um cara mais grafista, pega um cara, enfim, eu gosto dessa diversidade de informações para poder formar a minha visão. E aí você via as pessoas falando do ETF da BlackRock, né? A BlackRock é a maior gestora, então o nome dela vai estar sempre na boca do povo, né? Claro, né? E aí você via as pessoas falando, não, o Bitcoin vai acabar, a BlackRock vai acabar, a BlackRock vai tornar a volatilidade menor, vai jogar o Bitcoin a zero. Cada história assim. E aí você tem que entrar numa coisa assim básica, né? A maioria das pessoas que acabam entendendo da questão de DeFi, disso, de aquilo, é para ganhar dinheiro. Ah, não, mas é um maximalista e tudo mais, para ganhar dinheiro. No final das contas, o cara vai comprar um token. Se ele compra, né? Se ele bota dinheiro na história, para spot ou futuros, quer dizer que ele quer ganhar dinheiro com aquilo. Não tem como correr. Ah, não, mas eu gosto da poesia da coisa. Não, não é poesia, não, é para ganhar dinheiro. E aí, o maior gestor do mundo, BlackRock, vai entrar também para ganhar dinheiro, certo? E qual é a forma? Por que o formato do ETF, né, é tão genial nesse mercado de criptomoeda? Porque ele dá uma roupagem e legaliza uma coisa que para alguns era abominável, tá certo? A partir do momento que você fala assim, eu sou um aposentado nos Estados Unidos ou uma instituição americana, lá sei lá, qualquer lugar do mundo, tá certo? Eu gostaria de me expor ao Bitcoin, mas eu não tenho coragem. Não tenho coragem de comprar de numa exchange. Não tenho coragem. Tenho medo de ser hackeado, tenho medo de ser, enfim, de falarem que eu estou lavando dinheiro. E aí, quando eu vou numa BlackRock ou numa Fidelity, umas grandes gestoras do mundo, isso me dá segurança. Então, a partir do momento que teve essa questão da segurança, da credibilidade, na minha cabeça fez assim, ó, pum, é agora, certo? Agora esse troço ganha força. Porém, ainda na minha cabeça existe o seguinte: provavelmente, ou ele vai, só tem dois caminhos, ou vai explodir devido ao varejo, não aos clientes que compram na BlackRock. Só, eu acredito que mais o varejo, as pessoas que estão fora, que estão no meio da história,
que vão realmente, não, eu quero ter, o que eu quero ter? Não vou na BlackRock, eu quero ter na minha carteira, o cara falou liquidar, eu compro uma carteira, enfim, e vão se expor ao mercado e esse aí vai ser um troço exponencial realmente muito forte, tá certo? É o que eu estou apostando. Ou o que vai acontecer, o que pode acontecer? Por que eu coloquei o título, né? BlackRock vende Bitcoin? Quando a gente teve o lançamento no dia 11 de janeiro, 11 de janeiro, enfim, os 11 ETFs aprovados no mesmo dia, né? Aí você tinha a expectativa que ia ser o Sell the News. Só que o Sell the News ele foi constituído por uma coisa, pela Grayscale, que ninguém sabia da história, ninguém imaginava que os caras que têm o ETF na Grayscale iam vender, porque a taxa da Grayscale é muito alta, é 1,5%, enquanto todas as outras estão oferecendo 0,20, 0,25 ao ano. E aí eles começaram a despejar, eu quero sair fora da Grayscale e entrar em outra gestora de fundos. Então, na verdade, até hoje ainda existe uma migração de pessoas, né, instituições que estavam na Grayscale, que estão vendendo suas posições de ETF e remanejando essas posições para outras gestoras de fundo, BlackRock, Fidelity, Vanguard, blá, 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 certo? Então houve aquela venda rápida, né? Logo que foi lançado. E aí todos os dias eu acompanho, né? Você vê o saldo positivo e a maioria dos dias eu vou colocar aqui na tela. Vamos dar uma olhada nos gráficos, né? Para a gente ter uma ideia, visualizar um pouco disso que aconteceu, que foi essa movimentação dos ETFs. Olha só, né? Então esse movimento ele começa forte. Depois você tem aqui as vendas da Grayscale. Tem dias, né, em que a Grayscale está despejando e a absorção está menor. E de repente começa uma corrida, né, que em 45 dias, esses volumes que a gente está vendo de compra aqui, principalmente da BlackRock, são absurdos, né? Absurdos. 12 bilhões, 2 bilhões por dia. É assim, 1 bilhão no dia. Realmente está muito forte, né? Muito forte. E aí, isso daqui levou, claro que ajudou a levar o preço do Bitcoin para cima, tá certo? Aí você vê a quantidade de bitcoins na Coinbase, que é a custodiante, diminuindo. E aí você vê o FOMO das pessoas, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. Claro que vai aumentar. Mas imagina se nesse meio aqui, né, tem caras que compraram muito, se não vai ter alguém que vai vender alguma hora, né? Que vai vender assim de uma hora para outra. E por que não pode aparecer uma barra dessa como apareceu na Grayscale? Pode aparecer. Então a gente tem que estar preparado para isso, tá certo? Tem que estar preparado que vai ter um movimento. Você olha esse registro aqui daquele índice de medo e ganância, e aí você vai vendo que a gente tem visto nos últimos dias e tudo mais, muito forte, né? Muito forte a questão as pessoas apostando na alta, tá certo? E isso, esse entusiasmo, a questão de todo mundo achando, só vai subir, péssimo para o mercado, né? É péssimo, porque é justamente aí que os grandes falam, agora é hora de realizar meu lucro, né? Tem aquela história de compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. A hora que está todo mundo eufórico, você vende um pedaço. Aí vai estar, todo mundo vai falar, não, puxa vida, esses caras iam despejar na cabeça mesmo, Bitcoin não é tão bom assim, então os caras que começam a falar, o medo, esse índice acaba baixando, agora é hora de comprar, tá certo? Como foi no bear market, que chegou a 6 e tal. Então, a gente olhando isso daqui, você vendo a alavancagem do mercado, você veja a taxa de financiamento, aí você fala, opa, toma cuidado, vende um pedaço da tua posição, porque isso tá demais. E assim como eu faço isso, que sou um trader não tão experiente assim, imagina uma gestora de fundos. Ela vai fazer isso, tá certo?
ela vai se aproveitar desses momentos para despejar e para recomprar mais embaixo quando gerar o FOMO, porque ele é um cara grande, né? Que movimenta grandes quantias através dos seus clientes grandes e de vários clientes pequenos que ela pode chegar e falar: olha, pessoal, vende, olha, pessoal, compra, tá certo? É assim que funciona o mercado, né? Então, assim, eu quero seguir isso, né? Eu quero acompanhar isso e aproveitar esses movimentos. Eu tenho esse outro chart aqui, ó, olha só, aqui como veio esse último mês aqui, esses últimos 20 dias, foi um absurdo, né? Absurdo, assim, o volume de compra, né? De ETFs, de transações, né? Compra, venda, e esse volume sendo positivo. Então a gente precisa ficar atento a isso. Daqui a pouco, o saldo positivo de entrada de Bitcoin através de ETF. Mas o que é principal dessa história? Por que, que as pessoas se expõem ao ETF? Porque ou você vai e compra uma ação, certo? Ação da Petrobras, ação da Nvidia, ou você compra um Bitcoin. E nos dois casos, você tem que ir através de uma corretora, certo? Você não consegue ir na padaria e comprar, você tem que ir através de uma corretora. E no caso de ação, certo? Você normalmente faz através de um gerente financeiro, um especialista financeiro. E quando a pessoa que compra ação, a não ser grandes caras que já estão no mercado e tudo mais, tira esse perfil de investidor da jogada, tá certo? Esse é o fora da curva, né? Esse sabe fazer, faz sozinho, tem equipe para fazer. Eu estou dizendo quem compra e vende, né? Quem a massa mesmo vai pegar, vai montar uma carteira, certo? É um investidor que ele vai montar uma carteira. Então, quando você estuda economia, você sabe que você tem uma carteira, que tem a curva lá, mais risco, mais retorno, esse tipo de coisa, e vai colocar ativos, né? Vou comprar um pouco dessa ação aqui, que ela tem um bom retorno, mas um risco baixo. Tá? Eu vou comprar um pouco dessa daqui, que essa tem um risco alto, mas o ganho maior. E ele forma a carteira dele de modo a ter vários ativos que no final das contas um vai cair mais, o outro vai, ou de shopping provavelmente vai subir, ou CDB, enfim, esse tipo de coisa, certo? Os caras que são analistas, ou os pessoal das corretoras, né, XP, Toro e afins, existem as pessoas que vão auxiliar uma pessoa ou uma instituição a montar essas carteiras. E por que a BlackRock entrou? Porque ela sabe que o troço é uma volatilidade, é um ganho, é uma perspectiva de crescimento absurdo que tem o Bitcoin e Ethereum, e por aí afora, né? Que eu acredito que vai vir uma sequência, né? O ETF da Ethereum, depois vai vir um ETF de alguma outra, enfim. Então, o ETF, ou eu sou pessoa física, certo? Eu vou lá na BlackRock, eu monto uma conta e eu falo, eu mesmo quero comprar e vender minhas ordens. Ou eu falo com um corretor lá, enfim, um cara especializado, olha, monta para mim uma carteira. E aí, essas pessoas estão entrando de monte, certo? E vão entrar mais. E não é só a pessoa, são instituições. Aí que é o X da questão, aí que a BlackRock está entrando muito forte, ou as outras gestoras. Porque fundos de pensão, né, esses caras que vão pegar um pedaço, vão se expor através do ETF, um pedaço em Bitcoin, para a carteira deles ter um pouquinho mais de ganho, e eles vêm com dinheiro, não é pouco dinheiro, certo? Não é 10 dólares, 100 dólares, é milhões de dólares, né? Então, esses caras montam a carteira deles e vão se expor. Só que, até um tempo atrás, sei lá, uns 15 dias atrás, eu assisti um vídeo e falei, nossa, um cara que é um influenciador que eu considero ele inteligente. Não, sabe o que é? A BlackRock vai comprar e vai ficar segurando 5 anos no mínimo esses ETFs.
Não é a BlackRock, tá certo? A BlackRock também quer comprar e comprou para ela Bitcoin, é uma coisa. Mas a partir do momento que a gente pensa em ETF, a gente pensa em uma pessoa, a gente pensa em uma instituição, a gente pensa em a BlackRock, um gestor BlackRock de fundos, tá certo? De carteiras, que está comprando para seus clientes o Bitcoin. E esses caras, um gestor, ele olha para Bitcoin, Coca-Cola, Nvidia, ele só pensa uma coisa: como ganhar mais dinheiro, certo? Subiu. Opa, está na hora de realizar lucro? Realiza. Não vai ficar, não, eu vou esperar, porque o Bitcoin pode chegar a US$ 1 milhão por. Não. Deu lucro, realiza um pedaço, abaixou, compra um pouquinho. Esses caras fazem, sabe, movimentam a coisa. E aí, o cara que quer vender, ele não vai ficar também, porque né, existe um risco de você sair e não comprar mais caro, o risco de você, a questão de quanto custa a operação, tem taxa, tem isso, tem aquilo. Então, existe toda uma sistemática para entrar e sair desse dinheiro. Mas ele entra e sai, ele não entra e fica parado lá dentro, tá certo? Ele não entra e vai ficar lá eternamente, né? Então ele vai entrar e sair, vai entrar e sair, vai entrar e sair, vai dar da Fidelity. A Fidelity tem a estratégia dela, a Ark Invest, cada um tem a sua estratégia para que os portfólios dos clientes fiquem bons, os clientes ganhem dinheiro, no final do ano a BlackRock recebe a taxa dela, tá certo? E pronto, tá todo mundo feliz. Então, assim, o principal é a gente entender que vai despejar, tá certo? Uma hora vai despejar na cabeça forte, Eu acredito até que esse movimento que aconteceu de ontem para hoje, de uns 3 dias, que está precisando de uma correção do Bitcoin, a hora que uma empresa dessa, né, através da sua manipulação ali dos corretores, começa, olha, vamos vender porque já está num lucro bom, o cliente X, o cliente, pumba! E aí o mercado entra em food, tá certo? Com medo, e começa a vender também, porque como chama de sardinha, né? As baleias, os tubarões, as sardinhas. Então, vamos colocar os clientes da BlackRock ali como tubarões, né? Com alguns como baleias. Mas aí a sardinha, que se chama, né? O cliente menor, vai olhar, ver candle vermelho e muita venda, ele vai falar, ai meu Deus do céu, está na hora de eu vender também, certo? Então, assim, existe um movimento que esses caras vão fazer de despejar na cabeça de todo mundo ir na onda, a hora que eles acharem que tá bom o preço, já, ó, o cliente que comprou lá no 55, ó, já tá bom, vai comprar de novo agora no 57, e pumba, e compra e o troço sobe. Então, assim, esse movimento daqui para frente, ele tende a ser, na minha opinião, exponencial por causa dos grandes entrando através desse movimento da BlackRock, dos pequenos entrando através desse movimento da BlackRock. Quando eu falo BlackRock, é BlackRock e outras, né? E principalmente por causa do varejo, do geral, dos caras que vão começar a ouvir na TV, no jornal, no rádio, na conversa de bar, que Bitcoin é bom, Bitcoin só sobe e tudo mais, e vão comprar. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter uns movimentos bem legais, né? De esticadas, correções. E, para mim, esse que gosta de fazer trade dessa forma, esperar, opa, comprar aqui. Ou esperar, opa, vender aqui. Anteontem eu fiquei olhando o gráfico, não, tá na hora. Pum, fui descascando a posição. Acordei de novo, descasca mais um pouquinho da posição. Eu adoro fazer esse tipo de trade. Opa, tô leve, se cair, agora eu vou comprar lá embaixo. Então, certinho. Então,
para quem gosta de fazer trades mais posicionados, mais estratégicos, né? Matemáticos, tem que pensar, tem que olhar, tem que ver, tem que achar confluência de vários indicadores. Ótimo, tá? Ótimo. Tomara que a BlackRock, que esses outros caras realmente vendam bitcoins, despejem na cabeça para fazer sobe, 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 despeja, compra aqui mais barato. Sobe, 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 eu vendo, ele vende, o outro vende, compra, o preço vai movimentando. Dessa forma, vai ser maravilhosa. E eu acho que isso é saudável, né? Saudável. Um mercado, ele não pode ser só gente comprando. Não pode, né? Não existe isso, né? Ah, não, porque depois eu vi cada conversa, não, porque agora só vai subir e não tem mais como corrigir, porque não existe isso, cara, não existe, não é saudável, tá certo? É que nem moeda de pump and dump. Se tá na mão só de um cara, e ele vai, faz o preço subir, e depois descarrega na cabeça de todo mundo, não é saudável. O que é saudável é que BlackRock, é que o mercado, é que o varejo, é que as corretoras, precisa fazer uma desalavancagem, está todo mundo muito agressivo, o preço vai tum, 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 tum. Isso é lindo. Então, assim, eu estou esperando esses movimentos, né, de correção, de realmente a BlackRock movimentando tanto a compra, né, BlackRock e outras, a compra quanto a venda, né, para esse preço ele ir realmente trabalhando. Única coisa que eu espero e torço é que a volatilidade não diminua, porque se chegar num ponto de volatilidade de bolsa de valores normal, de ações, né? Eu tenho algumas posições que eu opero em outros mercados, né? Pô, é um saco, você fica 12 dias para ver uma movimentação de preço para você, agora eu vou entrar, para pegar assim, né, 4%, 5%. É muito chato, muito demorado, do jeito que eu gosto de fazer trade, né? Eu gosto de fazer trade longo, pensado, mas que tenha, né? Que você tenha uma volatilidade, que vale a pena o negócio. Se você ficar 12 dias para pegar um pedacinho só, é meio chato. Então, assim, ótimo. Estou adorando, estou querendo participar mais, querendo botar mais dinheiro, arrumar mais dinheiro, não sei como, trabalhando e fazendo outra coisa, porque esse mercado, a partir do momento que eu entrei, eu só vejo coisas boas, só aprendo uma coisa nova, então tá bom demais.